Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil. Está começando agora para você, mais uma vez, Cantinho Cast. Eu sou a Tilápia Zangada e hoje com convidada muito especial, Ju Maria. Se apresenta aí pra gente, Ju. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Que alegria participar desse podcast tão divertido. Vai ser um prazer falar um pouquinho aqui com vocês sobre música, que é uma área que eu amo e que é a minha profissão. Olha aí. E nós aqui sempre com ele, meu grande amigo Pedro. Fala, Pedro. Aqui é o Pedro. Hoje vamos estar falando sobre música e ressaltando um pouco sobre a nossa educação. Também conheceremos mais sobre essa artista maravilhosa que temos aqui com a gente e escutaremos também até a sua linda voz num exemplo de como ela ensina as suas crianças. Maravilhoso, Pedro. Bora para este programa. Eu não sei criar playlist, então só tenho aquelas favoritas. Muitas vezes eu só adiciono algumas músicas, principalmente aquelas da minha época de infância, e quando eu chego nela na playlist, eu só passo, porque eu já enjoei dela. Tem alguma música que você passa por isso também? Nossa, gente, várias. Só que foi mudando de tempos em tempos, né? Na verdade, assim, eu tenho... E é incrível, porque eu sei como é que eu estava vivendo o meu ano pelas playlists que eu tinha, assim, é muito, muito doido ainda. Mas isso acontece muito, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa hiperativa, e às vezes ouvir músicas em looping me acalma. Então, de tempos em tempos, eu tenho músicas que eu fico ouvindo em looping, e isso é muito mais fácil de você enjoar quando você faz uma parada dessa, né? Então, tem várias músicas, assim, que acontecem comigo, mas tem duas músicas, na verdade, que isso não acontece. Que é a River of the Birds, da versão do Cinematic Orchestra. É uma música instrumental. Eu ouço muito essa música, eu ouço muito ela em looping, e eu não enjoo dela. Depois eu até recomendo de vocês ouvirem. Essa música, eu não enjoo dela. É incrível, assim, e já faz tempo que eu escuto. Na verdade, as músicas do Cinematic Orchestra, né, que é um grupo muito grande, ele não é fixo, e ele já se apresentou em vários lugares do mundo, assim. Os arranjos deles são muito incríveis, assim, eu recomendo que vocês escutem depois. Olha aí, Cinematic, que a gente vai ver assim que terminar o programa aqui, eu já vou voltar pra tocar. E tu, Tilápia? Então, quais tipos de música você passa por isso? Então, eu também tenho músicas de me acalmar, e eu gostei muito do que a Ju falou aqui agora, porque eu tenho músicas de situação também. Eu tenho a música que todo mundo acha, né, muito engraçado, que é quando eu falo que eu quero me sentir jovem idiota. Geralmente eu escuto muito Legião Urbana e Red Hot Chili Peppers. Quando eu tô jovem, eu escuto esse tipo de música. Pra me acalmar, eu escuto Lo-Fi, que é um tipo de música que eu comecei a ouvir agora e eu tô adorando. Não sei nem se você conhece, sabe o que é isso, Lo-Fi? Não. Vixe, Maria. Não conheço, gente, que absurdo. Tem que pesquisar. Véi, Spotify agora, Lo-Fi. Lo-Fi, não, precisa. L-O-F-I. Gente, não me é estranho. Peraí, eu acho que eu não conheço isso. Vou pesquisar. Eu tenho pra nós, Tilápia, o que é Lo-Fi? Cara, Lo-Fi, ela pode ser qualquer tipo de música, mas a ideia da batida é ela ser suave e muito repetitiva. Ela tem tons monótonos. Eu não sei porquê, mas geralmente todas as músicas que eu escuto, elas ficam meio que em looping e não são muito grandes. Tem 1, 2, 3 minutos. Mas a ideia principal do Lo-Fi, eu acho que começou porque ele era muito independente. Então todo mundo podia fazer a sua batidinha de Lo-Fi. E também ele cresceu muito numa época que tava todo mundo muito ansioso. Tava todo mundo precisando de alguma coisa pra descansar a cabeça, relaxar, sabe? E aí ele veio com muita força. Então ele foi mais um movimento, né? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que o Lo-Fi é um tipo de movimento. Interessante, eu não sabia disso. Mas eu cheguei a ver muita propaganda mesmo dessas playlists de Lo-Fi no Instagram. Eu realmente vi muita propaganda dela. Sim, Nossa, tem, no entanto, eu acho que uma das... Nem sei se você conhece essa, Ju, mas tem uma imagem de uma menininha que fica de fone estudando num quartinho. Você já viu essa? Sim. Então... Tipo um gifzinho. Sim.
Que às vezes põe uma chuvinha, alguma coisa assim. Geralmente, eu não sei se esse GIF ele nasceu pra isso, mas geralmente você vê playlists de lo-fi assim de 1, 2, 3 horas com músicas pra você estudar. E essa menina estudando, ela é um marco do que significa você ouvir lo-fi hip hop. Entendi. Eu tô pesquisando aqui, significa low fidelity, né? Sim. É tipo, baixa fidelidade, é porque como são coisas... eu acho que é tipo bem aquela ideia do home studio, tipo, quando a galera começou a fazer o seu próprio som no home studio, assim, né? Então, tipo, não tinha uma alta qualidade, assim, de elementos. É meio que teste, né? Sons teste e tudo mais. Poxa, massa, eu não sabia, tá vendo, gente? Nossa, muita coisa, né? Surge, assim. A gente tem muita informação hoje em dia e às vezes não chega, assim. Eu falo pra vocês, assim, às vezes as pessoas pensam que por eu ter feito música, né? E olha que a gente mantém um estudo, uma pesquisa, toda vez que vê um termo novo, a gente vai ver o que... Mas as coisas estão surgindo muito rápido, assim, muito. E as tecnologias na música também têm avançado muito rapidamente, assim. Então, a acessibilidade também tem ficado muito mais, né? As pessoas criarem um estúdio em casa, assim, é muito mais fácil hoje em dia. Depois da internet ficou uma coisa absurda. E ainda mais por causa mesmo da tecnologia. Ué, a gente não podia estar dando de podcaster aqui se o Pedro não tivesse comprado, por exemplo, um tablet. É isso. É sobre isso. Não, e é muito... Eu fico até feliz, assim, porque quando vocês falaram, assim, da gente vir falar um pouco, né, de como é esse nosso contato com a música e tudo mais, era meio frustrante para mim, assim, perceber como que o ensino de música, o ensino de artes em si, assim, ele não tinha uma acessibilidade grande pra gente. E não era uma coisa em relação à escola pública, não, né? Era uma parada assim, aqui no Brasil, infelizmente, ainda a educação musical, junto com o ensino básico, ele não acontece. Assim, é muito raro você ver acontecer, né? E hoje em dia eu vejo assim que as pessoas estão conseguindo acessar mais fácil programas e a música em si, né? Porque antes era bem mais difícil. Gente, eu lembro com o meu primeiro celular, quando tinha um gravador, deu na rádio, assim, tipo, ai meu Deus, essa música eu gosto. Eu ia lá, gravava só pra ficar ouvindo durante o dia, tipo, aquela gravação. Eu lembro de várias coisas, assim, que eu fazia, porque não era fácil você acessar a música, né? A não ser que você tivesse CD. Graças a Deus, minha irmã colecionava, né? CDs do Milton, CDs da Marisa, meu pai do Chico, assim, e aí eu tinha acesso a belo do repertório. Tipo, mas não era todo mundo, né, que tinha esse acesso. E eu ficava realmente assim, meu Deus, por que as coisas são assim? E conforme eu fui estudando, me aprofundando assim nas artes, eu fui vendo como é importante que as pessoas consigam se expressar na sua subjetividade. E só se faz isso de forma artística, seja pela literatura, seja pela música, pelas artes visuais, pelas cênicas. E quando não se tem isso no ensino base, a gente tende a virar grandes apreciadores, né? E normalmente o que a gente aprecia revela muito do que está acontecendo internamente na sua subjetividade, né? Então, por isso que eu falei assim, nossa, as fases, eu sei o que eu estava vivendo nas fases da minha vida, assim, pelo que eu estava ouvindo naquele momento, pelo que eu estava acessando, né? Então, percebi que o meu tá me revelando que eu sou um grande usuário de TikTok, que eu só tô escutando aquelas musiquinhas de vídeo de TikTok que tá fazendo sucesso. É isso. É isso. O mundo girando ali em volta disso. E, gente... Agora que você falou desses lances de dificuldade na acessibilidade de música, eu lembrei qual eram as primeiras músicas que eu ouvia. Eu ouvia música num rádio que tinha no carro, tinha no Uno do meu papai. Oi, no gente. Uno Miller dele, 98, verde. Eu ouvia Queen, né? O álbum que tem a música I Want to Break Free. Eu não lembro qual é esse álbum, qual é o nome dele. E ele também tinha uma fita, não sei porquê, mas ele tinha uma do The Doors. Ai, arrasou. Eu ouvi essas duas fitas em loop. Gente, arrasou, amigo. Nossa, isso aí já foi muito bom. Eu não ouvia tantas músicas internacionais na minha infância, né? Era mais música brasileira mesmo. E uma coisa que eu escutei muito e que, assim, fez toda a diferença de como eu sou muito cênica, eu sou uma pessoa extremamente cênica, né? No jeito de falar e tudo mais, assim, isso se revela muito com as crianças, assim. E a gente sempre faz essa análise, né, como educador, assim, gente,
que fez com que eu me tornasse essa pessoa, né? E, gente, eu ouvia muito, eu tinha, tipo, uma coleção de fitas de história sonorizada. Tipo, de várias histórias, tipo, tinha Aladdin, tinha Robin Hood, assim, tinha várias histórias muito legais. E eu ficava ouvindo aquilo, e eu sou muito fascinada, assim, por histórias, por sonorização de histórias. Tipo, velho, eu amo Pedro e o Lobo, sabe? Eu tenho um fascínio mesmo, assim. Até hoje eu gosto muito de ouvir história sonorizada. Às vezes mais do que filme. Esses dias eu achei no Spotify, tem vários audiobooks dos filmes da Disney, assim, tipo, as histórias resumidas. Aí tem Mulan, tem Cinderela, tem, tipo, vários. E eles usam realmente os dubladores do filme original. Pô, só que legal. É muito massa. E é em inglês o audiobook, sabe? Eu gosto demais disso, assim, dessa parte. E aí eu fiquei revisitando isso. Gente, eu ouvia muito. E eu gostava muito também. Meu pai colocava muito música caipira. E as músicas caipiras, assim, elas têm muita história por trás, né? Normalmente contam uma história. E aí eu tenho um fascínio, assim, por histórias, assim, de escutar histórias. E vem muito disso, dessa construção. O meu passava por esse problema que a gente pegou uma transição muito engraçada da tecnologia, né? Durante o nosso crescimento. Que nem eu tinha épocas que eu viajava com meu pai e o carro dele já tinha tocador de CD, só que não tocava MP3. Então era aquele CD clássico de no máximo 12 faixas e era uma viagem de 12 horas e ele só tinha 3 CDs. Então me entorpecia lá com a música tema do Missão Impossível, Lulu Santos, aí era um mix. Um pouco de B-Network, aí eu ia lá, tô revivendo os anos 80 do meu pai, vamos lá. 12 horas de viagem. Gente, muito, muito bom isso. E como é doido isso, porque assim, eu, pelo menos, a minha formação foi mais com canções, né? Eu não ouvia muita música instrumental. E quando eu entrei na escola de música, assim, muita gente, né, aquela coisa, música instrumental, eles respiram música instrumental, né? E por muito tempo eu não me identificava. Eu não me identificava mesmo. Eu falava, gente, mas eu gosto, né? Essa música diz, se ela não tem uma letra, né? Eu demorei para me conectar, assim. Eu vim ter esse amor mesmo por música instrumental. Acho que a partir dos meus 15, 16 anos, que eu comecei a focar mais no violão. E aí eu comecei a gostar mais da parte da música instrumental. E era tipo assim, eu no violão, o meu ensino de violão era o violão clássico, né? Então era só instrumental. Então no violão eu gostava, mas todo o resto eu não tinha muito esse costume de escutar, não. Eu vim escutar depois e criar uma paixão, assim, pela música instrumental. Olha aí, então você sempre foi uma cantora desde criança? Então, eu não cantava, né? Eu vim cantar só depois que eu entrei na UNB, na verdade. Porque eu quando eu tinha 11 anos, a professora virou pra mim. Minha voz sempre foi grave, foi mais grave, e aí teve uma época, assim, quando eu tinha uns 11 anos, que era obrigatório o coro infantil. Eu gostava muito de cantar, só que minha voz era mais grave do que de todo mundo, tanto dos meninos quanto das meninas, né, da turma. Assim. E aí, tipo, teve uma professora pra mim, falou, nossa, sua voz é muito grave. Então, se dá pra... então não, tipo assim, não, foi pior. Melhor seria que ela me indicasse o caminho. Foi tipo, então se você puder só mexer a boca. Caralho. Minha gente, eu não cantava. Eu sabia aquelas músicas, quase todas que a gente escutava, assim, eu sabia muito de cor, assim, porque no meu quarto eu tinha coragem, né, de cantar e de ficar decorando as letras, enfim. E aí, mas assim, eu só comecei a cantar mesmo quando eu entrei na UNB, porque era obrigatório o canto coral pro pessoal de música. E aí eu comecei a cantar no coral. O professor gostava muito da minha voz, porque eu era contralto. Lá a gente dividia, tipo, contralto 1, contralto 2 e tal. Eu era contralto 2, que era mais grave. E aí ele me chamou pro madrigal, pro coral madrigal, e aí eu comecei a cantar mais. Aí depois veio um professor meu de leitura e estruturação musical, que ele me obrigou. Ele além de, tipo, todas as provas de solfejo serem gravadas, era super tenso, assim, porque eu tinha muita dificuldade mesmo. Tinha uma trava muito grande. Na apresentação final, ele falou, vocês vão ter que subir no palco e
e se apresentar. E eu, mais medo do que subir cantando, era medo de subir tocando violão, assim, que era o meu instrumento principal. Olha que doido. Aí ele pegou e falou, eu recomendo que você vá cantando mesmo, que é bom que você já se desfaz desse medo. E foi muito tenso, foi muito tenso esse momento, mas foi muito importante, assim, porque depois disso eu não parei mais de cantar. E aí, hoje em dia, eu canto muito, assim, né? Comecei a compor, que era uma coisa que eu não fazia também, que é criar musicalmente, né? Era muito partitura e aprender a partitura e escutar versões e escolher qual que eu me identificava mais, mas eu não criava musicalmente, né? Só depois que eu comecei a cantar, que eu comecei a criar e ver a importância, né, disso. Muito doido. Você se inspirou em quê para fazer? Tem algum compositor, tem algum cantor que você gosta? Olha, eu realmente, assim, eu me identifico muito com a música brasileira. Eu gosto muito da riqueza dos ritmos brasileiros. É algo que eu me sinto muito inspirada quando eu vou compor. Mas, assim, normalmente a minha forma de expressão musical, ela é sempre em formato de dedicatória. E a letra e a melodia é a parte que a gente consegue cantar, né? É tipo a melodia principal da música. Eu parto disso. Eu primeiro crio a letra e a melodia vem junto, assim, com a letra da música. E depois é que eu crio a harmonia. Normalmente é assim que funciona. Agora, nesses últimos tempos, é que tem vindo a harmonia primeiro. Eu gosto de um encadeamento de acordes ali, brincando eu encontro, e em cima daquilo eu vou lá e crio alguma letra ou alguma melodia, né? Olha aí. Então, tem acontecido esse caminho contrário, mas antes não acontecia, não. Antes vinha só a letra e a melodia e depois eu me virava para tirar a harmonia, que normalmente era muito difícil. E pessoas, assim, que me inspiraram muito nessa parte de letra e melodia, eu acho que o Milton Nascimento sempre me inspirou muito. Chico Buarque sempre me inspirou muito. Gilberto Gil. Quando eu vejo você cantando, eu penso em Elise. Eu penso muito na Elise e na Maria Bethânia. Na Elise, né? A Elise, o que acontece? É isso que eu ia chegar. Na parte de interpretação, eu me inspiro muito na Elise. Muito mesmo. Porque o que acontece? A Elise, eu acho que ela tem pouquíssimas composições, né? Na verdade, ela é uma intérprete de excelência. A Maria Bethânia ela é uma compositora, né? Ela é uma boa intérprete, mas ela compõe bastante também. E realmente, eu gosto muito dela. Mas quando eu era pequena, eu ouvia mais Caetano do que Bethânia. É porque o Caetano, ele é muito mais popular, né? O Caetano e o Gil, eles realmente exploraram para um lado mais pop, que eu acho que esse pessoal jamais faria, né? No entanto, o Caetano já cantou rap, o Gil também. Tudo, eles são versáteis, né? Eles são super versáteis. E brincam muito, assim. Eu gosto dessa pegada brincante, assim, que esses compositores brasileiros têm. Eu acho que até aquela galera da Bossa Nova, que querendo ou não, ficava ali mais preso ritmicamente, falando, né? Vinícius, Toquinho, o Tom Jobim. Por mais que eles ficassem, às vezes, presos ali ritmicamente, mas é porque a bossa, ela tem uma pegada jazzística, né? Então, eles brincavam muito com a harmonia. Eu só vim, assim, entender esses diferenciais depois que eu entrei na faculdade, porque esse meu professor que fez eu subir em cima do palco, ele fazia a gente fazer análise harmônica das músicas do Tom Jobim, sabe? E aí foi que eu comecei a entender. Depois de anos fazendo escola de música, assim, parecia que eu não conseguia entender, assim, a teoria colar com a prática, assim, sabe? E depois que eu comecei a fazer essas análises harmônicas, assim, das músicas do Tom, isso me ajudou muito. É muito rica, assim, essa parte da bossa nova, essa parte da harmonia. Quando foi que você começou a ouvir bossa nova? Porque eu só comecei a ouvir bossa nova depois dos meus 18 anos, que eu fiquei aquele moleque um pouco mais revoltado, com culturazinha pop. Eu falei, não, tenho que ir pros grandes, pros melhores. Aí eu comecei a ouvir um Caetano Velozinho aqui, ouvia um Chico Buarque ali, Coletânea Volume 1, Coletânea Volume 2, uma ópera do Malandro. Sim. Quando foi que você começou a ouvir? Então, essa é a minha base. A minha família me apresenta, assim, é o que eu ouvia quando era pequenininha, né? E aí o que aconteceu foi que na adolescência eu não sentia que essas músicas conseguiam expressar o que eu sentia naquele momento. E como eu não criava musicalmente, é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes, se você não tem o viés da criação, você tenta, pelo menos, apaziguar internamente o
tá acontecendo através da apreciação. E aí eu sentia que os rocks é que conseguiam, assim, expressar bem. Olha aí. E olha eu o jovem comecei... revoltado aí. Muito, nossa, muito. E aí eu comecei pelos brasileiros. Eu comecei ali pela Rita Lee, Mutantes e tal. E aí fui pros 80. Antes de ir pros... Eu ainda passei ali Cazuza, bastante Cazuza. Cazuza e Rita Lee, eles conseguem beber bem, assim, dos dois lados, né? Tipo, da parte do rock, assim, da parte da bossa nova, né? Eles nem são tão agressivos e mesmo assim eles ainda têm letras que são um pouco mais ritmadas, né? Ali no calmo. Nossa, muito. E aí eu fui ali depois de que eu passei por eles, aí eu fui mais pro Renato Russo, pra Cássia Eller. Barão Vermelho, não? Barão Vermelho. Tinha até umas brasileiras. Eu fui pro Capital Inicial, fui pra Plebe Rude, eu via bastante. Aí eu comecei assim, nos brasileiros. Aí eu acho que depois vocês foram me apresentando, assim, mais o internacional. Porque realmente não era algo que eu ouvia. Aí eu lembro que, tipo, o primeiro que me tocou muito, assim, foi System. É um dos poucos que eu ouço até hoje, assim. Se colocar. Olha, tu ainda ouve System? Eu gosto muito, gente, sério. Eu gosto demais de System. Voltei a escutar recentemente, eu gosto muito dele. Eu acho eles revoltadinhos demais pra mim agora. É revoltadinho demais. Eu principalmente, que eu passei, né, por essa parte da vida militar, e a gente entende um pouco alguns traços. Eu escuto aquela Soldier Side. Nossa, tipo, é uma música, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, que é bem mais grave, né, que eles lutam em guerras reais, e muita gente adolescente é pega pra isso, né, adolescente não, vai lá pros 18 anos. Cara, são músicas num tema muito, muito interessante, né, de se ouvir. Tem tanto dele quanto do Three Doors Down, que é o Citizen Soldiers. Aí eu gosto, aí eu fui reescutando Soldier Inside que me fez voltar a ouvir System. Olha aí. Massa. O Effort do Soldier Side. Assim, não é algo que eu consigo mais escutar como eu escutava, assim, que eu escutava o álbum inteiro, assim, né? Mas de vez em quando eu gosto, assim, de colocar uma música, me dá uma nostalgia, assim. Eu gosto deles. Agora tem uns que eu nunca... Que, assim, foi naquela fase eu nunca mais ouvi. Tem aquele My Chemical Romance, que era bem... Meu Deus, era muito ele, meu Deus do céu. Mas eu gostava, eu ouvia muito, assim. Eu gostava, tipo, dos calminhos, eu gostava do Red Hot, eu gostava do Red Hot. Todo mundo. Eu acho que era unânime, assim. Ju, agora uma pergunta muito curiosa. Eu vejo direto no seu Instagram, que aí depois você pode fazer a propaganda dele, obviamente, que você fez muito show ao vivo durante esse período de pandemia. E eu, cara, achei isso genial. E ao mesmo tempo que eu tava encarcerado lá na minha formação, eu vi muita história disso no Instagram também, de outras pessoas que passavam por isso. Por exemplo, eles estavam em casa, apartamento, né, que a privacidade não é tão boa assim, vamos dizer, né, que você faz qualquer coisa, o vizinho escuta, onde eles começam a treinar e uma outra pessoa dentro do condomínio deles começa a praticar junto o sonato. Você teve alguma experiência assim? Nossa, gente, isso é fascinante. O que acontece? Eu moro num condomínio, só que de casas, né? Sim. Mas são casas pequenas e tudo mais, acaba que é desse jeito, né? Tipo, o que você faz aqui, o condomínio praticamente todo escuta, assim. E o que aconteceu comigo, ali pelo menos no meu condomínio, não tem outros músicos, né? Uhum. Mas, gente, o que acontecia comigo é de eu treinando, assim, tocando, porque todo dia a gente estuda muito, né? As pessoas, às vezes, os vizinhos vinham com cadeiras, assim, ficavam na frente da minha casa, assim, pra escutar, sabe? Aí, tipo, reuniu uns 3 vizinhos, assim, de casas diferentes e ficavam ali conversando e escutando. Isso aconteceu muito. As crianças brincando, assim, na rua, aí, às vezes, elas vinham, assim, aí vinham até a minha janela, até, assim, tipo, e eu fingia que não tava vendo, assim, sabe? E elas ficavam ali, com os olhinhos olhando, assim. Isso aconteceu bastante comigo.
Aí foi por causa... Desculpa, é que eu ia falar, foi por causa dessa experiência aí que você começou a fazer as suas apresentações na frente de prédios e tudo mais? Então, ali, amigo, na verdade, foi um projeto que nasceu no plano. O que acontece? O Jean Cunha, ele é um dos prefeitos de Quadra, eu acho que é da 105 Norte. Ele é o prefeito da Quadra e ele tem uma relação muito linda com as artes, assim. E aí, daí ele e um outro amigo meu, que inclusive foi um dos meus amigos que foi pra Suécia comigo, o Rodrigo Zoletti, ele toca sanfona. Sim. E eles dois eram amigos já e eles criaram esse projeto, o nome é Música Solidária, porque eles viram duas necessidades, tanto dos músicos que não estavam podendo se apresentar em lugar nenhum, e com razão, né, porque sem condições daquele formato tradicional que a gente já conhece, e muita necessidade, né, muitos relatos de comunidades necessitando de ajuda e tudo mais. E aí o Música Solidária, o que eles pensaram? Começou ali na quadra do Jean, onde o Jean é prefeito, dos músicos se apresentarem por 50 minutos para um prédio, e aí a gente passar o chapéu em todos os sentidos, assim, o pessoal forneceu uma conta para o pessoal fazer Pix em ajuda àquele artista que está ali tocando, também contribuir com roupas que já não estejam utilizando, com agasalhos, com comida, para que a gente conseguisse auxiliar projetos sociais da cidade. E assim começou na primeira quadra. Eu tô desde a primeira edição, né? Um amigo meu me chamou, falou, Ju, eu acho que seria muito legal, você tem suas composições. E, gente, eu nunca tinha apresentado as minhas composições, né? Minhas composições guardadas, assim, nunca tinha feito show com elas, eu não tinha essa prática de fazer show antes, né? E aí um amigo meu falou, poxa, vem, é uma oportunidade linda de você apresentar suas músicas, porque você pode apresentar o que você quiser. Envolvia não só músicos, mas também o pessoal do backstage, né? O pessoal dos equipamentos e tudo mais. Eles também chamavam pessoas que eram carregadores. Imagina, se os artistas não estavam podendo se apresentar, imagina essa galera do som, essa galera não estava tendo emprego, né? E aí eles começaram a chamar, e o projeto se consiste nisso, assim, cada quadra que é contemplada, os equipamentos são muito bons, eu precisava levar só o meu instrumento e as minhas músicas, e já tinha lá os equipamentos prontos, uma equipe para auxiliar e tudo mais, e as apresentações começaram ou sendo individuais ou em dupla, né? Para realmente não haver aglomeração, as pessoas assistem dos prédios, do apartamento delas. Algumas pessoas que passavam por ali podiam sentar, mas ficando afastadas umas das outras. E começou assim, e o projeto acontece até hoje, começou no ano passado. Foram, eu não sei em qual edição que já tá, mas eu acho que já deve estar na 10ª edição. Foi assim, quando começou 2 por mês, 2 edições por mês. Aí cada vez é numa quadra diferente do plano. E eles estão tentando expandir para outras regiões também, né? Em outros formatos. Isso é bem legal mesmo. E porque assim, eu comecei a ver isso, né, dos músicos passando por isso, obviamente no Instagram. É uma plataforma, acho, muito legal para artista em geral. Não só para músico, mas para dançarino, para artista plástico, artista digital. É uma plataforma muito boa. E eu conheci a história desse pianista italiano que mora em Londres, chamado Giorgio Loporta. Ele, logo no início da pandemia, em 2019, porque lá eles começaram esse negócio de lockdown até mais cedo do que a gente no Brasil, né? Ele tava treinando na sua casa tranquilamente. E, do nada, um vizinho continuou a canção que ele tava treinando. Quer dizer, eu acho que, na verdade, ele escutou o vizinho tocando aquela música do Titanic, alguma coisa assim. Aí ele começou a treinar junto com ele, completar as músicas que o vizinho tocava. E eles começaram a fazer esse dueto quase toda tarde, os dois juntos, sem se conhecer. E quando ele foi assim, agora eu vou conhecer o cara, ele não foi lá na porta, bateu pra conhecer, ele mandou uma cartinha por debaixo da porta. E eles começaram a se conversar assim. Uma hora ou outra ele chegava e cortava uma cartinha assim debaixo da porta. Aí ele foi muito bonitinho, mas espera o final dessa história aqui. Caralho. Aí ele foi conhecer mais sobre esse par dele, né? O dueto dele no piano. Aí ele descobriu que era um idoso que morava sozinho naquele apartamento de 78 anos. E a esposa dele tinha morrido muito cedo logo pro Covid. Acho que em dezembro de 2019 ou dezembro de 2020, alguma coisa assim. Aí ele tinha parado de tocar. Só que aí ele, com saudade da esposa, ele tocava essa música pra ela quase toda tarde. Aí ele decidiu tocar e
ele se encantou, né, por isso. Mas ele tava pra se mudar, que o apartamento, o velhinho, né, tava pra se mudar porque o apartamento lembrava muito a esposa dele. E esse músico, ele decidiu compor uma música, o Giorgio, né, decidiu compor uma música pra ele. E quando ele finalmente terminou de compor e foi lançar a música, em homenagem a ele, contando a história dele e tudo mais, ele descobriu que o velhinho, um dia foi... Ele fala bem poético, né, no vídeo dele, na verdade, falando disso. Ele foi dormir e nunca mais acordou. E provavelmente foi de Covid também. Aí ele fez essa homenagem, né, no Instagram, e eu conheci. E eu, cada vez mais, procurando, principalmente nessas páginas mais comuns de divulgação de música, né, desses artistas independentes, falando disso, que quando eles estão no apartamento deles, treinando violino, aí eles fazem um soneto específico e, do nada, lá no outro lado do condomínio, alguém completa o soneto dele. Então, tipo, eu acho que é uma experiência legal. E você também começar essa daí desse projeto, não só para trazer um entretenimento pro pessoal que tá enclausurado, né, pros próprios músicos, né, que acender essa chama neles de novo para voltar a treinar e alguma coisa assim. Eu acho bem legal. Nossa, com certeza. E essa fase, assim, foi tudo muito complicado, né, para nós artistas, assim, muito difícil, porque ao mesmo tempo que houveram essas pessoas que tiveram essa experiência linda de estarem tocando e as outras pessoas terem essa empatia, né, ou mesmo no meu condomínio, assim, que ninguém toca, mas as pessoas acham como lidam como se fosse uma coisa boa, né, uma bênção ali, alguém que consiga fazer arte ali perto. Tiveram muitos amigos meus que tiveram muito problema, assim, porque imagina, tu tá preso, aí você precisa treinar, porque um dia sem treinar pra gente é muita coisa, e aí os vizinhos não compreendem, sabe, tipo, não compreendem, assim, e não podia sair pra tocar em qualquer outro lugar, porque nós, normalmente, a gente treina, assim, em lugares específicos, ali na UNB mesmo, tipo, mesmo não tendo o preparo ideal pra gente conseguir estudar, é preferível que a gente estude lá, nas salas de lá, dentro do departamento de música, do que estude em casa, porque os vizinhos, às vezes, não têm paciência. Então, nesse período, a universidade estava fechada, a gente não podia simplesmente parar num lugar e começar a tocar, porque senão muita gente via como um prenúncio de aglomeração. Então, foi difícil, assim. Teve artistas que tiveram uma boa receptividade da comunidade ali, mas tiveram alguns amigos meus que tiveram que se mudar, porque sofreram tanta reclamação que precisavam se mudar. Mesmo tocando em horários que, né, em tese seriam permitidos, né? Mas tem instrumento, gente, tipo trompete, né? É complicado, né? Os instrumentos de metal, em geral, assim... Uma bateria, por exemplo. É difícil, assim, apesar de que muitos dos meus amigos bateristas hoje em dia têm a bateria elétrica, né? Porque ele consegue ele tá tocando e se ouvindo. Só que não é a mesma coisa do que você tocar um instrumento acústico, né? Então é complicado. O Max mesmo, ele é trompetista e ele comprou um mini estúdio. Ele teve condições, né, de comprar é como se fosse uma bag mini estúdio que ele consegue encaixar o trompete e tocar dentro, e isso abafa muito o som. Olha aí, nossa, que não conhecia não. Não, graças a Deus estão criando várias coisas. Várias coisas, assim, mas ainda é complicado. Tem vizinhos que não aturam voz e violão, assim. E para mim isso vem muito dessa falta mesmo, assim, da educação musical, né? Sim. Que se as pessoas entendessem a importância de um estudo diário em música, assim, para um artista músico, elas não reclamariam tanto, né? Coisas que a gente ainda vive aqui. Você não sabe como eu preferia estar escutando um cello ou um treino de violino do que a porcaria daquele sertanejo maldito lá de... Pois é. Pois é. Não, e é muito doido isso, porque às vezes os vizinhos não reclamam do som, né? Tipo, de uma música alta no som, mas quando é uma coisa acústica... E, gente, assim, eu não vou dizer que é as mil maravilhas você escutar um estudo. Né? Não, você não, cara, não é fácil. Não é fácil mesmo. Você tem que ter muita empatia e compaixão assim, no seu coraçãozinho, porque dependendo do treino que for, é chato de ouvir, né? Monótono, é repetitivo, e às vezes o cara vai errar porque ele tá treinando, né? Então... Exato. Muitas vezes, ele vai muitas vezes mais errado que acertar, né? Principalmente se é algo novo.
Então, além de chato e monótono, não vai nem ser bonito de ouvir. E nem sempre é que ele tá treinando também uma música, né, em específico. Ele tá treinando uma técnica. Então ele fica literalmente sons que algumas vezes não parecem ter uma música, mas é porque ele tá treinando o movimento em si da mão. Isso. O tipo de acorde que é pra ser feito, alguma coisa assim. A duração do som. É isso, eu acho que se as pessoas compreendessem mais, assim, o que isso leva, né? Eu acho que não haveria tanta reclamação. Aconteceria mais isso, né? Das pessoas, na verdade, cantarem, assim, ouvirem alguém tocando e tentar fazer junto, né? Mesmo que seja um estudo técnico, assim, brincar junto, né? Podia ser mais leve. A vida podia ser bem mais leve. Bem mais leve. Me veio outra coisa aqui também que eu queria perguntar, que na nossa época, aquele bater aquele sentimento de velho, né? Como se a gente fosse ler essas coisas também de velho. Mas na nossa época, a gente ainda pegou muito aquela época que tínhamos essas bandas de rock nacional, que ainda tava estourando aqui, né? Banda emo, principalmente. Então, o primeiro instrumento que praticamente todo adolescente pegava, criança ou adolescente pegava, era o violão. Aí, por isso que a gente ainda, de um certo modo, teve, mesmo que não no ensino, né, dentro da escola, mas a gente teve esse conhecimento de música maior. Curiosamente, pelo cenário musical ter mudado muito, né? A gente saiu muito dessa... Por mais que a música ainda seja feita muito com esses tipos de instrumentos, mas a gente saiu dessa música mais acústica, vamos dizer assim, para algo mais eletrônico, que a gente tá vendo no pop hoje em dia. Qual é o melhor instrumento que você acha que a pessoa tá tendo contato para esse... Porque, assim, eu acredito que a curiosidade da introdução pra música é algum tipo de instrumento, né? Aí, qual seria esse instrumento que eu vi até agora eu não lembro qual foi, uma grande empresa de guitarra faliu. E é uma empresa, tipo, tava quase centenária já. Foi a... Gibson? Não... Caraca, eu esqueci. Ela tem aquela guitarra clássica. Les Paul? Acho que foi ela. Eu não lembro qual foi, mas foi uma empresa que era gigantesca. Os maiores guitarristas do mundo só tocavam com as guitarras dele e faliu a empresa, porque não tem mais esse... Ninguém mais quer tocar guitarra. É exatamente isso. Nossa, isso pode ser tantos fatores, né? Na verdade, se a gente for parar pra pensar, pode ser inclusive isso que a gente tava falando, sobre não poder fazer barulho, né? Entre aspas. Não tem mais bandas pra inspirar essa galera, né? Um puta de um guitarrista que começou agora em, sei lá, 2015. Aí foi a Gibson que faliu. Caramba. Mas assim, a gente não conhece, a gente não vê nenhum... Quer dizer, talvez não, porque a gente não viva, né, muito intensamente o mundo da música, mas eu nunca mais ouvi falar de um grande guitarrista que tenha nascido de 2015 pra cá, que esteja fazendo muito sucesso, que seja o próximo Jimi Hendrix, que seja... No rock tá difícil da gente ver, né, provavelmente tem. Eu sigo muitas crianças, assim, né, e tem uma galerinha, depois eu posso até mandar pra vocês, assim, do baixo elétrico, que são muito bons, né. Normalmente, o que eu costumo ver são filhos de músicos, né? Ou então sobrinhos de músicos que aí tocam muito bem, porque tem essa vivência criativa musical em casa, né? Dentro de casa. Então, acontece bastante. Depois eu posso até passar para vocês, assim. Mas sobre introdução na música, qual instrumento seria ideal? Amigo, eu me especializei enquanto educadora em possibilitar que a pessoa inicie, pelo menos na família de instrumento que ela bem entender, sabe? Porque assim, o que acontece? Eu fui muito frustrada. Eu sempre tive muito amor pela música, assim, por escutar muito, pelos meus pais e minhas irmãs colocarem muito pra mim, assim. Eu não tenho uma lembrança da minha infância que não tivesse, de alguma forma, no dia, assim, um momento de música, né? De eu escutando música de alguma forma e tudo mais. Quando eu decidi que eu queria tocar, eu falei que queria tocar violão, porque eu achei lindo. Meu primo, ele tava aprendendo, ele tocava baixo, na verdade, mas eu achava lindo ele tocando violão, e eu falei que eu queria um violão. E aí o meu pai, tadinho, na época, eu acho que era mais porque não tinha tanta condição, assim, de me dar um violão, mas ele tinha a desculpa, que muitos professores achavam que tinha que ser isso, né, de que tinha que começar pela flauta. E aí eu passei um ano inteiro, acho que eu tinha o quê? 5 ou 6 anos pedindo um violão, e aí quando chegou meu instrumento, meu pai chegou com uma flauta pra mim. Eu quis morrer. E aí eu, tipo, olhei assim,
Tipo assim, sabe quando você fica, será que eu não fui claro o suficiente? O que eu queria? Cadê as contas desse treco? Aí meu pai pegou assim. Aí meu pai pegou e falou bem assim: filha, para começar a ter aula de música, tem que começar pela flauta. No nosso caso, eu acho que foi mais uma questão de condição. Mas muita gente acha que para a criança começar, ela precisa começar pela flauta, sabe? E gente, não é. Isso não é real, assim. A criança, ela pode começar pelo que ela quiser, a criança ou o adulto, entende? Eu acho que graças a Deus que te deram uma flauta e não uma lata cheia de arroz. É tipo isso, né? É tipo, toma aí, minha filha, chocalho. Arrasa, querida. Não, eu sou muito grata, assim. E aí, por sorte, quando eu entrei na Escola Parque, só tinha mesmo, tinha flauta, lira, que é o glockenspiel, na verdade, né? Que eles chamavam de lira, que era mais fácil. Não tinha muita percussão, pelo menos quando eu entrei, assim, o que tinha era a lira e a flauta, né? E aí eu fui pra flauta, eu fiquei 4 anos estudando flauta, aí eu virei a melhor flautista da sala, assim, eu era a melhor. Porque meu pai falou, não, quando você estiver tocando bem, você vai ganhar o violão, entendeu? E meu Deus, eu virei uma ninja da flauta, assim, eu andava com essa flauta para todos os lugares, eu viajava com a minha flauta, é muito bonito, assim, a relação que a criança cria com o primeiro instrumento dela, sabe? A gente quer fazer tudo com o primeiro instrumento, eu acho que é por isso que eles falam tanto da flauta, porque querendo ou não, a flauta de resina, né? Ela é mais resistente, né? Então a criança pode subir, eu podia fazer o que eu fazia. Eu subia na árvore, eu ia pra rua brincar com a minha flauta. Eu fazia tudo com a minha flauta. Eu já levei ela pro banho. Não, assim, era o meu mundo girava em torno daquele instrumento, assim. Eu ficava de bete com a flauta. Não, aí quando eu ganhei o violão, gente, eu não tinha coragem, eu botava uma luva pra pegar no violão, pra vocês terem uma ideia, assim, do amor que eu tinha com ele, porque eu ainda fiquei, assim, uns 3 meses sem entrar na aula, né? E aí eu venerava o meu violão, e quando eu comecei a tocar, eu era fascinada, assim, por ele, eu era apaixonada, totalmente apaixonada. Então, assim, pra mim, aí eu fui crescendo, mas eu fui crescendo com essa frustraçãozinha. Aí pra variar, chegou essa professora aí, falou que eu não tinha voz pra cantar. Então, assim, isso tudo foi me dando uma raiva real, oficial. E a raiva, eu acho que quando ela é bem conduzida, ela cria coisas fantásticas. E essa minha raiva, assim, essa minha frustração, me levou a criar métodos mesmo, assim, de introdução a qualquer instrumento para crianças a partir de 4 anos. Então, a qualquer instrumento. O que eu acho importante é que ela tenha pelo menos contato com as famílias, com as diferentes famílias. Então, por exemplo, quando eu vou começar a dar aula de instrumento para uma criança pequena, eu sempre tento colocar à disposição dela, pelo menos no formato presencial, né, um instrumento de cada família. Então, da família do sopro, eu deixo ali a flauta à disposição, diferentes flautas, porque não existe só a flauta soprano, que é essa que a gente encontra mais facilmente, né? A família da flauta, ela é muito extensa, então tem a sopranino, a soprano, a contralto, a tenor, a baixo. Então, tem desses diferentes. Normalmente, eu deixo ali à disposição uma soprano e uma contralto, assim, né? Das cordas dedilhadas, um violão e um ukulele, das cordas friccionadas, pelo menos um violino ali. O ideal é que... Eu sempre gosto de deixar 2, sabe? Até para eles terem essa referência da associação de, quanto maior o instrumento, mais graves ele vai ter, quanto menor, mais agudos ele vai ter. Então, eu gosto que eles tenham essa experiência, assim. Então, nas cordas friccionadas, normalmente, eu deixava ali um violino. Nas teclas, o teclado e teclas percussivas, que são os xilofones, os metalofones, né? Metalofone? Você conhece o xilofone? É aquele que toca quando os esqueletos dançam? Isso, esse mesmo. Então, com as baquetas. E aí, o metalofone são os de metal, porque tem os de madeira, que são xilo, e tem os de metal, metalofones. E aí tem vários, né? Tem vários tipos, tem os vibrafones, tem aqueles gigantes, assim, maravilhosos. Mas aí, normalmente, eu deixo ali 2 pequenininhos para que eles tenham essa experiência, né? E instrumentos de percussão diversos. Chocalhos de diferentes tipos, chocalhos d'água, chocalhos de sementes diversas.
tambores, várias coisas, porque aí a criança, na hora que você solta a criança numa sala que tem tudo isso, e você vai ali mediando, deixando ela explorar, né? Eu falo muito assim, tem que partir da expressão criativa. Tem que partir da expressão criativa. Então, na expressão criativa tem um momento de experimentação, de livre experimentação. Depois vem um momento de improvisação, que é quando você estabelece alguns contornos ali, e aí o aluno sabe que, opa, agora é a minha hora de criar, né? Normalmente a gente começa com músicas bem contornadas mesmo. Por exemplo, tem uma música minha que é Agora eu quero ver, agora eu quero ouvir, que parte deste corpo vamos todos percutir. Agora eu quero ouvir, agora eu quero ver, que som e movimentos que o Pedro irá fazer. E aí ele vai lá e improvisa, né? Eu tô falando de partes do corpo, aí já tem um contorno. É diferente de eu colocar uma música aqui no fundo e falar, vai, meu filho, toca, você pode tocar seu corpo, você pode cantarolar, você pode tocar qualquer instrumento aqui. Esse é um momento de experimentação. Aí vai para improvisação, e da improvisação você começa a entender que a música ela tem uma forma, ela tem possibilidades de timbres, porque você já experimentou ali aqueles diferentes instrumentos, você já explorou dentro de diferentes ritmos, e aí você começa a criar. Normalmente as crianças, elas começam a criar arranjos, né? Elas pegam, por exemplo, eu gosto de Alecrim Dourado. E aí ela fala, a gente vai cantar a música Alecrim Dourado, só que a gente vai começar tocando o teclado, depois a gente vai passar pro metalofone e depois vai terminar nos chocalhos, entendeu? A gente vai cantar 3 vezes. Isso é um arranjo musical. Isso é o início, o prenúncio de um arranjo que depois ele vai explorar cada vez mais, conforme ele... mas agora eu quero aprender a harmonia aqui no teclado. Ok, então vamos aprender a harmonia do Alecrim Dourado. É algo que vai sendo construído aos poucos, mas precisa passar por esse momento criativo, sabe? Essas 3 fases do momento criativo. Muitas vezes, cara, principalmente com adultos, as pessoas acham que, tipo assim, não, vou começar dando teoria, porque ele é um adulto. E não, mano, a pessoa, ela precisa, independente de qual seja a arte que ela tá disposta ali a fazer, ela precisa brincar primeiro, né? Eu acho que a gente esquece disso quando a gente fica adulto, que a gente precisa brincar com tudo que a gente vai aprender, porque senão fica chato pra caramba. Mas isso aí é praticamente qualquer coisa, que nem quando a gente tenta aprender uma nova língua e os cursos começam te entochando gramática até o rabo. Pelo amor de Deus. E tipo assim, se você parte da expressão criativa, é natural a sua busca. A sua busca por aprofundar teoricamente naquilo, né? Por quê? Mas qual é a diferença? Como é que dá pra ver o som? Tem várias coisas assim que as crianças veem, né? Eu já entendi que a flauta contralto tem um som mais grave que a flauta soprano. Mas se tivesse como eu ver esse som, como é que ele seria? Aí antes de eu mostrar como é que seria uma onda, a diferença de uma onda sonora do grave, do agudo, eu falo assim, como que pra você seria? Eu vou colocar aqui uma música e vai ter sons, né? Sons mais graves, sons mais agudos, vão ter ritmos diferentes e você vai desenhar para mim como é que seria. Gente, é incrível. É incrível como a nossa subjetividade, ela fala, ela grita, porque muitas vezes saem coisas que eu falo assim, olha como isso parece com a escrita tradicional em música. E como... Que aí fala assim, que bom que você faz desse jeito, que isso aí só me faz lembrar aquele programinha maldito que a gente tinha lá, que era o Windows Media Player, que ficava aquela Não, e aí você não cria uma relação com todas as formas que aquilo tem, né? Eu acho muito importante que qualquer coisa que você vai ensinar para a pessoa, que você possibilite a ela ter experiências diversas com uma mesma coisa, né? Então, música não é só você sentar o seu bumbum ali e ficar 1 hora fazendo uma escala no seu instrumento para você aprender aquilo. Não. Você tem que brincar com aquilo. Essa parte, mas não precisa também ser só isso, né? Só isso não dá. E para você chegar nisso e ter a concentração mesmo de querer fazer isso, você precisa ter brincado antes, sabe? Você precisa ter explorado aquilo de outras formas, assim. E é incrível, incrível. E como fica mais fácil partir dessas brincadeiras, desses desenhos que intuitivamente surgem para coisa tradicional, assim, para uma escrita tradicional, né? Para os termos tradicionais.
É muito interessante. E é isso, né? Tem até uma frase, eu acho que de uma atriz, se eu não me engano, que ficou famosa um tempo desse, que ela faz essa relação, né? Gente, a criança, ela antes de falar, ela canta. Antes dela andar, ela dança. Antes dela, né? Ela faz isso. E por que a gente perde isso durante a vida, né? Por que a gente quer, às vezes, aprender a coisa de uma vez? Não tem como. Tem que ter a parte criativa junto. Mas é a parte que ninguém tem paciência pra lidar. Criança é criativa demais. Gente, como é? É uma criatividade pra fazer merda. Não, e é isso, né? Porque, assim, essa parte de criação, aí muita gente fala assim, então a criança agora pode fazer qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é mediado. A criança, ela tem que ter liberdade de brincar, mas ela tem que ter alguém ali atento, né? E é essa paciência que, às vezes, as pessoas não têm. Agora me veio uma pergunta muito interessante. Já que você tem esse estilo de ensino maravilhoso, eu pessoalmente estou adorando, adoraria ter tido uma professora que nem você, ou alguém como você na minha vida. Oh, meu Deus. Você já viu uma criança que realmente não tem nenhum tipo de estímulo pra música? Do tipo, cara, tá lá, tá livre, pode fazer à vontade, e a criança simplesmente olha e fala, não, velho, não é minha praia. Não gosto O que acontece? Eu até escrevi sobre isso no meu TCC, né? Olha a pergunta interessante aí que virou a porra do TCC, com certeza. Eu tô aqui há 30 anos. É muito bom a gente pensar sobre isso. O que acontece? Eu fui falar no meu TCC justo das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Não sei se vocês já ouviram falar. Até hoje, mas fala aí. Até hoje, assim, eles conseguiram enxergar bem, né? Porque é isso, não tem limites. Em algum momento elas acabam se mesclando, então não são novas inteligências, na verdade são elas mescladas, né? Mas são 8 inteligências múltiplas. O que Gardner fala? Não existe esse negócio de dom. Não tem isso. O que acontece é que nós temos inteligências múltiplas e acaba que uma delas ela tem mais predominância na pessoa do que as outras. Todas nós temos todas essas 8. Só que uma acaba tendo mais predominância do que as outras. Natural, né, isso. E o que ele fala? Então quer dizer que se a pessoa tem predominância na inteligência lógico-matemática, ela só tem que fazer coisas que envolvam essa inteligência. Não, mas é muito mais fácil você ensinar qualquer coisa que seja por meio de raciocínios lógicos matemáticos para uma pessoa que tem a inteligência lógico-matemática predominante do que se você ficar tentando ensinar através da inteligência sinestésica corporal. Entende? O que acontece é que, às vezes, o educador, independente da área que seja, ele estabelece um método dele, e esse método, às vezes, é muito fechado, muitas vezes revela a forma dele, da inteligência predominante dele, tipo assim, o professor, ele tem inteligência espacial muito forte, né, que é da parte visual, né? Inteligência mais visual. E aí ele cria todo um método de ensino em cima daquilo e quer enfiar a goela abaixo dos alunos, tudo daquela forma, tudo de forma visual. E minha gente, Juliana Maria, sou terrível. A minha inteligência visual, ela precisa, eu preciso estar com uma atenção muito forte a ela sempre para estar desenvolvendo ela, porque é uma dificuldade minha. Eu tenho uma resistência nessa inteligência, na verdade. Eu decorar coisas visualmente, para mim, é muito difícil. Rostos, vai desde rosto até tudo, assim. É difícil. Não é algo que me chama muita atenção. Então, eu tenho que estar atenta a isso. Aí, se eu encontro com uma professora que só quer me explicar as coisas de forma visual, cara, vai ser muito difícil. Muito difícil aprender. Seja lá o que for, pode ser até música mesmo, entende? Eu tinha um professor de história da música que ele só passava slide. Gente, era o meu terror. Eu queria fugir, eu queria sair correndo toda vez nas aulas, porque eu sou muito sinestésica corporal. Então, só de ter que ficar 45 minutos sentada já é pra mim assim,
da picada. Eu tô aqui de boa. Por exemplo, eu tô aqui de boas que eu tô numa cadeira que ela rotaciona aqui, entendeu? Eu fico me mexendo. Mas é difícil, eu sofri muito por conta disso, porque eu era muito sinestésica corporal e a gente vivenciou um ensino, né, a nossa geração ainda, que era muito, cara, senta nessa cadeira e copia 10 quadros. Olha, isso pra mim é tipo, quer fazer a Juliana não aprender? E aí eu sempre falo pras pessoas assim, como que eu aprendi? Porque graças a Deus, na hora do intervalo, os meus amigos conversavam muito sobre o que a gente estava estudando. E foi graças a isso, assim, foi graças a isso, porque aí eu conseguia ali, nas conversas, né, porque eu sou muito também da inteligência linguística, eu conseguia aprender tudo. E foi assim que eu aprendi tudo, física, química, porque eu conversava muito com a Jenny, né, sobre as coisas, a gente criava, porque a gente brincava com química, a gente chegou a pensar a criar um mangá, inclusive, de super-heróis que cada um tinha o poder de um elemento da tabela, assim, era essas coisas que me faziam aprender essas matérias, né, então... Não, pior que isso é verdade. O sistema educacional é muito industrializado. Eu também tive muito problema com isso, mas o meu era o fato que, primeiro, eu não consigo copiar tão rápido quanto o professor. Aí eu me revoltava já no primeiro quadro que ele apagava e eu ainda estava lá copiando a desgraça da matéria. Aí eu percebi que, em geral, eu só precisava entender o que estava sendo passado. Aí acontecia, né? Mas cada um tem sua dificuldade dentro desse sistema, né? A gente tem um sistema muito industrializado, né? Não tem outra parte que a palavra para explicar isso. Além do sistema em si já ser ruim, né? A gente pega aquele professor que desistiu. Ele desistiu. Ele provavelmente iniciou a carreira, ele tinha as ideias e o caralho a quatro, mas não conseguiu perdurar e simplesmente desistiu. Aí fica dando aquela aula macetada, chata, e a gente pegava, por exemplo, não lembro o nome dela, o nome da professora, eu só lembro do apelido, né? A Pata Roca. Aí ela escrevia no quadro arrudo, e eu não conseguia acompanhar a escrita, porque eu escrevo muito devagar, eu sempre tive muito problema, assim, minha caligrafia tinha que ser sempre redondinha, então, por problemas pessoais, né? E eu com a minha letra, eu gostava de que ela ficasse daquele jeito. Demorava então muito pra escrever. Aí quando eu finalmente terminei o quadro, aí eu vi ela apagando a droga do quadro pra botar mais conteúdo. Aí eu falava, foda-se, eu não vou copiar mais essa. A gente cansa, né? Aí eu acho que esse que é um problema também, né? A gente tá num sistema, né, que não é o mais correto. Ele é um sistema generalizado para só entregar o conteúdo, não é nem para ensinar, na minha opinião. Mas aí acaba que a gente fica assim, né? É bem difícil, assim. E por mais que esteja mudando, porque essa discussão, ela tá rodando mais fácil, né? Assim como várias outras discussões, assim. As outras formas de fazer, elas estão mais acessíveis, né, da gente entender e tudo mais, mas ainda tem um chão aí pela frente, ainda realmente tem muito contexto, assim, de sala de aula que é difícil, e gente, não tem como, cada indivíduo é muito subjetivo, por mais que uma sala tenha 30 pessoas, essas 30 pessoas, elas compreendem de forma muito diferente, porque é que nem eu tava falando, você pode até ter uma inteligência predominante, mas elas também se mesclam bastante, então assim, a mesclagem da sua forma de entender algo é completamente diferente da minha, que é completamente diferente de um colega que a gente tem em comum, por mais que a gente seja parecido em vários aspectos, entende? Então, assim, não tem como eu achar que uma forma que eu passar aqui algo vai ser suficiente para que todos apreendam. Então, o que eu procuro fazer enquanto educadora? Eu procuro mesclar todas essas inteligências dentro de uma aula. Eu não vou fazer uma aula que seja 100% visual. Eu não vou fazer uma aula que seja 100% sinestésica corporal. Eu não vou, porque senão alguém que não se identifica com aquela inteligência, ela não vai se sentir contemplada. Sim. É importante que ela tenha acesso a todas as formas de se entender uma coisa. Porque é isso, eu acho que principalmente hoje em dia, gente, que o acesso à informação em si tá muito fácil, mas como é que eu transformo essa informação que eu tive acesso em algo prático da minha vida? Eu preciso ver formas diferentes dessa coisa se manifestar, entende? Eu preciso ver exemplos visuais, eu preciso ver exemplos escritos, eu preciso ver exemplos práticos, sonoros, eu preciso, porque uma das inteligências é a musical, viu? Sim. As inteligências são inteligência lógico-matemática. Infelizmente, a gente foca muito nessas duas no ensino.
né? A gente vê o pessoal focando muito nessas duas, na linguística e na lógico-matemática. O resto que... Porque também são as mais baratas de se fazer, né? Um quadro negro, um professor... Tipo, pronto, né? Arrasei, né? Assim. Uai, aí o outro tem que ter um slide, porra. Tipo assim... Não, e o que a gente fala? O termo inteligência, ele vê de forma mais ampla. Então, o que acontece? A ideia é que você consiga enxergar uma música de forma lógico-matemática, entende? Você consiga enxergar... Porque é isso, gente, essa é a vida real, né? Essa é a vida fora das paredes da sala de aula. A gente vê uma árvore e tirar dela todos esses conhecimentos. É possível tirar um conhecimento linguístico de uma árvore? Sim, cada parte dela tem um termo específico para falar dela, e como é que se escreve isso, e como é que eu conseguiria colocar essas, né, criar uma poesia com folhas, tronco e raízes, entende? Então, como é que eu transformo conhecimento sobre uma árvore para estimular a minha inteligência linguística? Como é que eu tiro um conhecimento tema árvore para transformar aquilo em lógico-matemática? Ela tem medidas diferentes, ela tem um volume presente nela, entende? Então é mais nesse sentido. É porque é aquela coisa, né? Por exemplo, você pode muito bem escrever um livro sobre como você tirar uma manga da árvore. Isso. Mas uma pessoa que simplesmente sabe ir pegar uma manga numa árvore, talvez jamais soubesse escrever sobre o que ele está fazendo. Exato. É natural ir pegar uma manga numa árvore. Exato. E a ideia enquanto é que a pessoa que só leu jamais vai saber que tem que esticar a mão, que tem que pegar mais madura. O que meu corpo precisa fazer para subir de um galho pro outro, sabe? Que aí é a inteligência sinestésica corporal. Então, assim, é isso. A ideia é que a pessoa consiga... Cara, e se ela consegue, eu te juro, amigo, assim, pela minha experiência, se ela consegue vivenciar aquele conteúdo de todas essas 8 formas, ela não esquece nunca mais na vida dela. Aí é lindo demais, né? Nunca mais. Aí você cria o significado, de fato. Ela sente que ela tá empoderada daquele conhecimento, de fato, né? Eu consigo enxergar essa porta aqui de todas essas formas, com todas essas possibilidades. Eu consegui tirar um som dela, consegui fazer um ritmo batucando ela, eu consegui escrever o nome, entender como é que ela funciona fisicamente ao manejá-la, entende? Assim, eu consegui escrever o nome dela, eu consegui, sabe? Cada uma das peças, né, do ferrolho. Exato, eu consegui entender a origem dela, porque uma das inteligências é a inteligência naturalista, então, tipo, do que é formada essa porta, qual é o material com que ela é composta, sabe? Descobriu que porta não nasce porta, né? Não nasce na natureza, gente, porque, uma árvore de porta. Isso ainda tá rolando, gente. A galera, os meninos que não sabem que o leite não nasce na caixinha. Tipo assim, sério, gente, isso é real. Olha, eu tive contato com várias coisas assim. Eu juro pra vocês. Eu imagino. A dificuldade da criança de entender que um reco-reco de madeira veio de uma árvore. Sabe assim, é muito difícil. E passou por um processo de ser esculpido e tudo mais. É difícil, às vezes, para eles entenderem. Porque nunca subiu numa árvore, nunca abraçou uma árvore, nunca sentou debaixo de uma árvore para ler um livro. Então, as crianças estão vivendo muito isso hoje em dia, assim, de não entender. Mas eu vou falar. Eu tenho uma dificuldade, principalmente nessa área espacial, porque a gente tava... Fica um spoiler aí, um spoiler atrasado, porque esse programa vai sair depois. A gente gravou um episódio de One Piece, né? E é um desenho muito sobre navegações. E na verdade, até hoje tenho a dificuldade de entender como se fazia uma caravela gigante. Eu até hoje e ela não afunda. Eu até hoje não consigo compreender como aquilo sai de uma árvore. Eu não entendo. Eu não tenho essa percepção. Como que eles envergam a madeira, como é que eles estruturam aquela desgraça gigante, mesmo sem guindaste, sem uma furadeira Philips, sabe? Não entra na minha cabeça como assim. Muito incrível, né? Muito incrível. E é isso que eu fico vendo, assim, gente, por que a gente sai da escola com uma... Assim, é óbvio que a gente é eterno estudante, né? E é muita coisa, não dá pra escola suprir tudo. Mas tem curiosidades que vêm desde lá de trás. E eu sinto que às vezes a gente não tinha um espaço
espaço para expor essas curiosidades, né? E é muito doido isso, assim, e principalmente nessa parte artística, por a gente não ter tido essas disciplinas, porque, por exemplo, essa parte de escultura era pra gente ter tido, né? A gente tinha ali as artes visuais, tadinha, as professoras ainda tentavam, assim, suprir dentro da medida delas o que era possível, muitas vezes focavam numa coisa só e tentavam fazer acontecer, mas seria muito interessante. A gente estudou numa escola que tinha um espaço, aquela sala de educação ambiental, tinha espaço ali pra gente fazer escultura com madeira, né? Pra gente fazer uns trabalhos com madeira, por exemplo. Olha, eu não queria falar não, mas o nosso ensino fundamental foi muito privilegiado. Foi. Cara, muito privilegiado. E onde eu poderia aprender a rapidinho arar um campo, velho? Porra, foi o melhor lugar, velho. Gente, é isso. Nossa, quanta coisa, né? Plantar uma árvore. Sim. Tudo, né? Sacanagem da parte, realmente, os professores na época do Polivalente lá, eles fizeram de tudo pra gente aprender melhor. Sim. A parte de economia doméstica, que é uma coisa que eu vivo discutindo com amigos meus que são pedagogos, eu falo, porra, acho que era pra ser a matéria mais importante. Aí o pessoal, não, mas matemática e português, cara, eu envelheci, tem gente que não sabe cozinhar a porra de um arroz, velho. É isso. É acho sobre... que deve ser a matéria mais importante de todas. Nossa. Galera, tinha a riqueza do que a gente tá falando aqui, maximizado, né? Que eram os projetos interdisciplinares. Ali tinha uma quebra muito forte no ensino médio, isso também rolou, né? Ali no Censo. A Cíntia tentava de tudo ali, né? Com aqueles projetos interdisciplinares. Mas eles são muito importantes, porque a gente entendia um mesmo conteúdo com perspectivas diferentes, né? E tendo esse auxílio dos professores para conseguir fazer acontecer, né? Então, a escrita de um roteiro, que, cara, é difícil, mano. Não é fácil, não. Um roteiro é muito mais difícil de fazer do que uma redação. E a gente ali... Eu tenho dificuldade de estruturar um roteiro. Eu não tenho criatividade para isso. Pois, nossa, e era grande, amigo. Era tipo, a gente vai fazer um curta de 20 minutos, armaria, um roteiro grandão, pô. Agora, no que eu tenho uma facilidade gigantesca é de criatividade. Então, eu saberia pegar um roteiro e, através de problemas que fossem acontecer no decorrer de gravações e tudo mais, eu saberia me virar com relação a isso. Mas, assim, de criar de verdade, não. Nunca foi muito pra mim. Criar do zero, né? Eu acho que você do zero, é muito do gerenciamento ali, né? Tipo, sim, cara, me entrega isso aqui que eu vou saber fazer acontecer. Com certeza. Pode ver os imprevistos. É isso. Por que o Gardner mesmo, falando das inteligências múltiplas, ele fala como era importante a gente saber isso. Porque se as coisas fossem apresentadas a nós mais dessa forma, a gente conseguiria, por experiência, entender qual é a nossa forma de melhor aprender. E a partir disso, o céu é o limite, sabe? Nem isso é o limite. Porque você se entendendo... Acontece que a gente, no formato que geralmente a gente tem contato, demora pra gente aprender a nossa forma de estudo, que é completamente diferente um do outro. Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade numa coisa, e não é na coisa em si, mas é na forma que ela está sendo apresentada, e se a gente não tá tendo dificuldade de entender do jeito que está sendo explicado, a gente não vai conseguir estudar. Por isso que eu acho uma judiação, gente. Assim, a gente ficava muito tempo, às vezes, sentado, tentando estudar um determinado conteúdo ali, só que como não era a nossa forma de aprender, a gente só estava reproduzindo o que tinha visto em sala, aquilo não entrava na cabeça, entende? Não entrava e não vai entrar. Porque a ideia é você se conhecer nesse ponto, ao ponto da pessoa te apresentar qualquer coisa e você saber o que você precisa saber, o que você precisa fazer para aprender aquilo. Né? Agora sim, você falou perfeito. É você saber o que você precisa fazer para aprender. Para aprender. Porque aí qualquer coisa pode, sabe? Eu, por exemplo, você me falou aqui do lo-fi, né? Eu não conhecia ainda o termo e tudo mais. A primeira coisa que eu faço é ler algum texto de algum site que eu confio, porque eu tenho essa facilidade com a inteligência linguística. Eu tenho a minha inteligência linguística bem desenvolvida. Então, eu tenho acesso a um texto. Mas o que eu gosto mesmo é, normalmente, de pegar um vídeo e ver a pessoa fazendo e testar aquilo. Entende? Tipo, eu vejo a pessoa fazendo, opa, então tá. Então, eu vou tentar aqui também, fazendo o que ela fez. Olha, o próximo álbum da Ju vai ser de lo-fi. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Mas, com certeza, assim, a gente precisa escutar bastante, né, também, assim, tipo, eu vou ouvir um lo-fi em bossa, eu vou ouvir um
lo-fi mais voltado para um rock leve. Aí é da hora. Porque aí você vai entendendo aquele universo. Então eu preciso passar por essas coisas. Se eu quiser mesmo, tipo, por exemplo, se eu falar assim, cara, agora eu quero criar com música lo-fi. O que eu vou fazer? Eu vou botar uma música de uma dessas que eu escutei e vou dançar ela. Eu vou dançar para entender as possibilidades rítmicas que eu posso usar com aquilo. Então, assim, mas isso, velho, eu andei muito para entender que eu precisava fazer isso, sabe? Que eu precisava viver dessa forma, qualquer coisa que fosse me apresentada, assim. E desde que eu comecei, por exemplo, a viver dessa forma, a matemática, tipo, de eu entender uma fórmula matemática por meio do estudo de acústica, sabe? Assim, ó, ou alguma coisa do gênero, aí isso me ajuda, porque, cara, música é uma coisa que faz parte da minha vida. E olha que eu, se olhando para trás, assim, eu não vejo a inteligência musical como sendo predominante em mim, não. Que é outra coisa que o Gardner fala. Você pode ter nascido com uma predominância e uma inteligência, mas se você não desenvolve ela tem uma limitação. Às vezes a pessoa tinha uma predisposição muito grande para a música, só que se ela não teve esse estímulo, né? Se ela não teve esse contato, esse espaço para criar musicalmente, provavelmente ela vai ser uma boa apreciadora e tudo mais, mas vai ter um limite aquilo ali, um limite técnico mesmo, né? Então é isso, a gente prestar, eu recomendo demais, assim, que vocês leiam sobre e tentem ver assim, o que eu uso mais para conseguir entender as coisas, né? É a mistura de quais inteligências. Eu sou essas duas, as minhas predominantes é a linguística e a sinestésia corporal. E através disso eu me desenvolvo musicalmente. Se tornou minha profissão. Graças a Deus. Bom, Ju, eu acho que o papo foi divertido. A gente passou muito pela sua experiência, né? A nossa experiência com a música e principalmente essa parte do ensino. Que eu acho que a gente pode até vir numa outra pauta para conversar mais sobre isso, que é realmente um ponto bem interessante da gente conversar. Aí você tem as suas redes sociais, alguma aí que você queira compartilhar para os nossos 40 ouvintes 40 não, na verdade, não para 25, porque pelo menos desses 40 eu escuto os 5 de uma vez. Dos nossos 30 ouvintes aí que você queira que conheça o seu trabalho? Claro. Eu tenho Instagram, eu tenho alimentado bastante ele com as minhas composições durante esse ano. Ele é ju.maria e 2 underlines, 2 tracinhos. Ju.maria, 2 underlines? Isso. Esse é o meu Insta. E tem também minha página no Facebook, que é Ju Maria. E tem no YouTube também, Ju Maria também. Depois tem. Já tá seguido, já tá likeado todos os vídeos. Gosto muito, é muito interessante essas plataformas. Estão auxiliando que realmente a gente consiga compartilhar, né, mais arte. Com certeza. Voos e teu pouso nestas pedras, a força que vem das quedas em prol de lhe estruturar. Recordo os tombos que a deixaram mais esperta e lembra a semente em terra que cai para germinar.